Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Muito se tem falado nos últimos tempos acerca da crise, que é uma crise de dimensão planetária, que é uma crise de dimensão civilizatória ou uma crise de paradigmas. De fato, vivemos uma crise, somos atravessados por uma crise complexa, de dimensão, às vezes, imensuráveis. Nós vamos abordar isso, essa crise, trazendo à tona, fazendo uma reflexão a respeito do corpo. O nosso velho cavalo de batalha. Pois bem, a civilização nada mais é do que a sela sobre o cavalo. Logo, por mais longe que esta chegue, e só chega se for sobre o cavalo, não será capaz por si mesma de se erguer quando o cavalo perder as pernas, perder as patas. Isso, por si só, já nos leva a refletir o que, de alguma forma, nós abandonamos nessa luta do dia a dia, dessa modernidade, algo fundamental, sem o qual nós não só não poderíamos estar falando de civilização, como nós não teríamos chegado a lugar algum. O corpo. O corpo, na condição de nosso cavalo de batalha. O que assistimos hoje, portanto, nesta crise, que é de dimensão civilizatória, que é de dimensão planetária, que é uma crise de paradigmas, digamos assim, é o cavalo caído, é o cavalo tombado. Enquanto a sela, feita de ouro, ignora o fim da estrada. O fim da estrada porque o cavalo está caído. Ou seja, o cavalo não foi valorizado, cuidado devidamente ao longo desse tempo. É o que ocorre, por exemplo, com as queimadas, com as devastações que estão ocorrendo na natureza. Como que ao provocarmos a destruição da natureza, não estaremos incendiando a nós mesmos. Pois bem, o dito aqui, ou seja, falando da civilização, sobretudo da crise civilizatória, não poderia ser de outra forma senão fazer uma alusão ao corpo. Como já falei, nosso cavalo de batalha. O corpo é, ora, o nosso cavalo de batalha, ora, é a própria batalha, na qual é forjada o nascimento, o surgimento do cavaleiro. Ou seja,
É nessa batalha em que o cavalo às vezes é a batalha e às vezes é o cavalo de batalha, que é forjado o surgimento do sujeito civilizado. O surgimento, portanto, de nós mesmos. Em ambos os casos, ou seja o cavalo na condição de cavalo de batalha ou na condição da própria batalha, o corpo é território de peleja e de esporas. Contudo, isso não significa necessariamente a primazia ou surgimento do cavaleiro, posto que o nascimento do cavaleiro, do sujeito consciente, esse surgimento deste sujeito, deste cavaleiro, é de uma ordem, de uma outra batalha, que é a batalha dos espelhos. Quando eu falo batalha dos espelhos, eu estou chamando atenção para as nossas identificações, para as nossas referências, ou a falta dessas referências. Trata-se aqui, desta batalha de espelho, de um cavalgar sem chão, sem rédeas, ou, às vezes, do excesso dela. Estou me referindo da batalha que forja o surgimento do cavaleiro, que é a batalha dos espelhos, por conseguinte, das identificações. Ora, isso implica dizer que ainda não conseguimos dar conta do que em tese seria a coisa mais fácil, mais simples, que é tornar o corpo um território habitado pelo cavaleiro e o domador do cavalo, que também sou, que também somos. Esta batalha sem chão, sem referência e de espelhos quebradiços, em que o cavalo ora é cavalo de batalha e ora é a própria batalha, nos faz volver, nos faz voltar ao interior das cavernas. Cavernas que é o lugar do qual por vezes nunca saímos, não obstante que estejamos hoje planejando alçar voos em direção a outros planetas. É aqui no nossa caverna corpo, onde, por exemplo, as pinturas rupestres são hoje substituídas por talhos, por adereços, por tatuagens, por porcas e parafusos. De modo que, por exemplo, um automutilador, pessoa que se autolesiona, como está acontecendo, infelizmente, com frequência entre os mais jovens, seria não só um prisioneiro desta caverna corpo, tal como descrito no mito da caverna de Platão, como também aquele que já não consegue domesticar ou antropomorfizar os próprios fantasmas. Ou seja, o corpo se torna mutilado quando já não conseguimos dar nomes aos nossos sentimentos, quando já não conseguimos localizar a dor, em que parte do corpo está doendo.
onde nós não conseguimos mais antropomorfizar os nossos fantasmas e o próprio corpo se torna um fantasma em que temos que talhá-lo, que feri-lo, no afã desesperado de lhe dar sentido, de lhe tornar um território, qualquer que seja esse território. Somos, por vezes, o cavaleiro acuado. Ao invés do cavalo acuado, nesse momento, nós somos o cavaleiro espantado, assombrado com as coisas, com o grau, com a quantidade de coisas que estão acontecendo, para as quais nós não temos nome, nós não antropomorfizamos, nós não conseguimos domesticá-las. E assim nós estamos nos tornando esse cavaleiro acuado. Ora, se o cavaleiro está acuado, que deveria ter as rédeas, o controle, o que dizer do próprio cavalo? O que dizer do próprio corpo nesse momento? É nesse momento em que o cavaleiro está acuado que nós passamos a investir contra o nosso próprio companheiro de montaria. Qual é esse companheiro de montaria? O próprio corpo, o nosso cavalo de batalha, o nosso cavalo de dia a dia. Então, nesses tempos atuais, onde são regidos, paradoxalmente, pelos analgésicos, pelos anabolizantes e calmantes, são os mesmos tempos para os quais, paradoxalmente, o corpo se tornou uma espécie de trincheira. Uma trincheira com suas fendas, com suas valas, mas que ao invés de esconder ou proteger, expele. E isso significa dizer que nós estamos visceralmente expostos, às vísceras expostas, as nossas intimidades expostas, ao mesmo tempo que deveríamos nos sentir protegidos diante da nossa insegurança, do nosso assombro em relação aos nossos fantasmas. Por fim, quem sentirá a dor do talho das feridas, a dor sem nome, a dor sem sentido, a dor que nós não aprendemos a localizar? Quem sentirá por nós essa dor? O cavalo ou o cavaleiro? Seja qual for a sua resposta, elas estarão ainda que contraditoriamente no umbigo das coisas das quais ou pelas quais nos sentimos esmagados pelas suas patas. Espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje. Obrigado pela sua atenção. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo. E até a próxima edição de mais um vídeo de natureza reflexiva. Um abraço carinhoso a todos. Tchau.